Oi, E aí, Laura, tranquilo? Como é que tá essa quarentena aí? menino, então, eu tô respeitando a quarentena, né? A gente tem que ficar em casa, então eu tô em casa direitinho, tô prestando minha assessoria em casa, tô respeitando as normas e em casa direto mesmo. É isso mesmo, cara. Fica em casa, fica em casa. Também tô respeitando minha quarentena aqui. Não tô saindo, o tempo todo em casa, dando meu jeitinho aqui. Faço um exercício, dou banho na cachorra, fazendo minhas atividades. O negócio é ficar em casa mesmo, mas sem pânico, sem desespero, entendendo que a gente está num mundo de provas e expiações, né? Um momento de transição, então a gente tem que ter paciência e entender que a espiritualidade está sempre com a gente, que é uma fase e que essa fase vai passar, né? Então nada de ficar desesperado, achando que vai ficar doente, né? Não, tranquilo, tranquilo em casa, respeitando a quarentena, a gente não vai ser infectado, ficar tranquilo, e isso vai passar, né? Só mais uma fase que a humanidade vai superar e vamos superar isso junto. Falou? Ei, e tu não vem pra cá não, hein? Já tá quase na hora da gente gravar, não vai te atrasar não, viu? É mesmo, rapaz. Tô indo, tô indo. Tchau, tchau, tchau. Beleza, falou, tchau. Caraca, o Thiago já tá atrasado. Pera aí, rapaz. Ei, lá. Putz, Ai, quase que eu não vem chego. correndo? Quase que eu não chego em tempo. Meu Deus do céu. Percebi, já tava atrasado aqui. E aí? Tranquilo, vai falando aí que eu tô corridinho. Ei, Thiago, já que tu tá aí tomando fôlego, né? Então eu vou começar a falar pra eles das nossas redes sociais. Vai, Tem que conta. lembrar, tem que lembrar. Lembra. Galera, nossa hashtag Mocidade Espírita, marcar lá no Instagram, marcar a nossa mocidade, arroba OSLJ_mocidade, viu? Não esquece não. Sim, Thiago, e aí? Ai, beleza. Agora que eu já consegui. Vamos falar do sustentáculo? Vamos falar do sustentáculo. Você leu o sustentáculo? Eu li o Eu sustentáculo. também li o sustentáculo. Foi Tô. corrido, mas eu li. Muito bom o livro, muito bom. Vai. Que livro que a gente tá lendo mesmo? O Mundo que Encontrei. Livro de Luiz Sérgio. Exatamente, conta a história de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, que era um jovem que viveu nasceu na década de 50, mais ou menos 40, não foi? Foi em 1949. Pois que é, ele nasceu no Rio de Janeiro. Isso. E aí ele estava morando em Brasília, lá ele fazia faculdade, né? Era um jovem, 20 e poucos anos. Isso. E aí ele estava indo para São Paulo assistir a inauguração de Interlagos, de corrida que ele ia inaugurar, certo? De Fórmula 1. Sim. E aí ele estava indo com os amigos e no caminho ele sofreu um acidente. Foi, né? E aí ele veio a desencarnar. Em 73, né? Em 1973, exatamente. Ele, além de querer assistir a inauguração da pista, ele tinha um outro objetivo também. Ah, ele tinha um encontro, né? Ele ia encontrar a prima. Isso mesmo. Valquíria. Ele tinha um encontro com Valquíria. Pois é, a gente lá no Pode Assistência chama ela de Val. Já tem intimidade. É Val. Toda vez eu conto a história. Val. Porque a gente entendeu que ele tinha um negocinho com a Valquíria. Não fica claro no livro, não. Não fica. Fica um negócio meio misterioso. É um mistério aí. Era um contatinho. E aí ele estava indo assistir a inauguração da pista e também ia encontrar com o Valquíria, só que ele desencarnou. E aí um negócio interessante, que inclusive a gente refletiu isso lá, é o seguinte: quando a gente desencarna, a gente não vira santo, né? A gente continua com os mesmos anseios, com os mesmos objetivos, que se a gente tem os mesmos defeitos, os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Isso. Né? Então, como ele queria encontrar a Valzinha, ele continuou. E ele em espírito foi lá. Né? Tanto que depois ele passa uma comunicação para ela, falando, Manda né? um recadinho. Mandando um recadinho pra ela, que ele já não tá mais ali, é até engraçado demais. Eu tô aqui, não tô, fica confuso, o jovem rindo pra caramba, que é a maior confusão, não tô entendendo nada. E foi bem legal esse momento. E eles adoraram o livro, e Luiz Sérgio, ele começa a estudar, e ele começa a aprender muitas coisas. Inclusive, no capítulo passado, ele estava aprendendo... Qual foi o capítulo passado? Capítulo 3, né? Não é isso? A gente tá no capítulo 3. Ah, é verdade. Pois é, não, gente, essa confusão é o seguinte, porque no Luz Caridade... Não, nós estamos igual a vocês no capítulo 3. Por quê? Só que os outros postos... Já leram 4, tá certo, tá Exatamente. certo. Porque no dia da reunião de paz, a foi gente tão não confuso, conseguiu não fazer. deu tempo da gente ler o sustentáculo lá no posto, É. no Irmão X e Foi também muito corrido e no Luz Caridade. Exatamente, então a gente ficou atrasado na semana. Foi. Mas no posto e no Hernani, Vai todo mundo pro capítulo 5. já vai pro 5. É. Então vamos falar do 4 então. Vamos falar do Então, 4. sabe, no capítulo, o que aconteceu no capítulo 3, rapidinho, só pra lembrar, no capítulo 3 ele estava aprendendo a influenciar os encarnados. Isso.
E aí é interessante que ele estava intermediando ali, ajudando um caso de dois irmãos que estavam apaixonados pela mesma mulher. E aí ele foi entendendo que as encarnações passadas tinha muita explicação do momento. Ele queria resolver de forma muito simples. Ele até fala assim, é muito fácil. Se ela quiser ficar com um, o outro tem que aceitar. Mas depois ele entende que não, que os espíritos eles acabam influenciando muito para que nós, encarnados, consigamos atingir nossos objetivos. Exatamente. Objetivos que já foram traçados lá atrás. Exatamente. Então, capítulo 4, que o Hernani e o Poço já leram. E o Luiz e o irmão X ainda não. O que acontece no capítulo 4? Você leu? Ah, sim, lembrei. É que eu li isso aqui já tem 3 dias. Seguinte, no capítulo 4, no capítulo 3, ele promete voltar e contar mais sobre a colônia onde ele estava morando. Sim, isso. E aí no capítulo 4 ele vem falar da colônia. Do local onde ele estava vivendo. Exatamente. E ele fala que a colônia que ele está vivendo é uma colônia de transitória, não é uma colônia que ele vai ficar lá, é uma colônia de passagem. Então ele vai ficar um tempo nessa colônia e depois vai para outra colônia. Mas ele vai ficar lá aprendendo, estudando, não é isso? Estudando. Por quê? Porque o objetivo do Luiz Sérgio é trazer mensagens para os jovens. E ele foi orientar o seguinte, se você quer passar mensagem para os jovens, você precisa estudar, exatamente. Então isso é muito importante. Se eu quero passar conhecimento, eu preciso absorver o conhecimento. E aí ele começa a estudar. E é interessante que ele, já como treino, ele começa a pesquisar sobre a aura. E ele fala nesse capítulo sobre a aura. Não é um negócio fácil. E ele fala da aura do médium dele, que ele começa a dizer o seguinte, olha, eu estou percebendo que a sua aura está confusa, ela não tem uma cor determinada. E a aura, ele começa a estudar depois, que a aura, a coloração dela, a quantidade de luminosidade que se emite, rajadas de luz, ela tem relação direta com a nossa evolução moral, com o nosso estado de espírito. Sim. Então, por exemplo, ele até fala que a caridade tem uma aura rosa, né? Então ele começa a descrever essas características, né? E ele não consegue distinguir, porque ele diz que a aura do médium está muito confusa. Bagunçada, é uma cor para lá, vários espectros luminosos, ele fala uns termos assim. E aí ele começa a estudar. Ele entende por que isso aconteceu. E por que isso aconteceu? Me conta aí. Porque ele diz o seguinte, na verdade, você pode ter pouca luminosidade e você pode ter muita luminosidade. E essa luminosidade influencia na aura do outro. E nesse momento, naquele momento, o Luiz Sérgio estava ali influenciando o seu médium, porque ele queria fazer uma comunicação. Mas estava só o Luiz Sérgio ali? Outras pessoas também estavam ali querendo influenciar. E aí o que aconteceu com a aura do médium? Tava aquela confusão e foi difícil dele entender. Aí virou aquela bagunça. Virou aquela bagunça. E aí ele começa a explicar e é muito legal, é um conhecimento interessante sobre a aura que nós temos, né? E todos nós, encarnados, também exalamos, emitimos essa aura e os espíritos desencarnados conseguem enxergar. E aí, só com essa análise da aura, eu já começo a entender. Esse aqui gosta de um negocinho não muito legal, esse aqui gosta de um negocinho legal. É exatamente por aí que acontece. Entendi. Esse foi os capítulos da aula 4. Entendi. Certo? Aí tem os capítulos da aula 5. 5. Você lembra? Eu lembro. Conta aí. É Estância da Luz e Catedral do Som. São esses 2 capítulos. Muito legal. Aí, assim, na Estância da Luz, ele começa falando que ele tá super feliz. Porque ele encontrou a mãe. Pô, né? Legal. Aí, ele começa a falar que ele encontrou a mãe, que ele estava super feliz e que o local em que ele estava era um local onde as pessoas brincavam, sorriam, contavam piadas, porém não eram piadas maldosas. Também ouviam músicas, só que eram músicas de um grau de elevação maior. Diferente. Então não tinha garotas popozudas, né? Não tinha. E aí ele conta essa diferença. Eu fiquei com uma dúvida quando eu estava lendo, porque quando eu li, eu fiquei pensando assim, a mãe dele estava lá, mas a mãe dele estava lá, estava encarnada, estava desencarnada? Pois é, no começo ele só fala que a minha mãe está aqui. Ficou um negócio meio confuso. Mas não, a mãe dele continuava encarnada. Então ela estava indo lá para conversar com o médium, para receber uma comunicação dele. Exatamente. E aí ela começa a perceber muito sutilmente a presença dele, mas ela não olha, né? Ela apenas tem aquela sensação de que ele estava ali. Legal. Entendeu? E aí no final desse capítulo, ele encerra falando que ele esperava que tivesse a permissão para que encontrasse com ela em sonho. Massa, né? Cara, mas que isso ainda não estava claro de que ele iria conseguir ou não. Legal. Né? E aí passa para Catedral do Som. Muito legal, cara. Essa parte eu gostei demais. Eu gostei demais da Catedral do Som. Muito massa, né? Porque ele chega nessa catedral, né? E ele começa a pensar o seguinte, ele fica confuso porque ele não sabe
se ele tá encarnado, se ele tá desencarnado. Porque ele começa a pensar assim... Só olha um local... quem deve ter construído esse negócio aqui? Engenheiros devem ter construído... Depois ele lembra, peraí, pô, eu tô desencarnado. Então, certamente, esse local aqui não foi construído pelos encarnados. Exatamente. E sim pelos desencarnados. E até ele ficou confuso. Ele ficou confuso. E ele vai chegando perto e ele percebe, isso aqui é uma catedral do som. E ele entende que aqueles sons que estão ali, ele pode se comunicar com esses sons. Exatamente. E ele fica confuso porque ele entende exatamente o que aqueles sons estão falando, mas na verdade os sons não falam, ele sente. Então ele, é isso mesmo. Pô, cara, ele tem a noção do que tudo está falando e aí tem uma hora que ele sente. São emitidos sons em que ele vai sentindo tudo aquilo que o som quer passar para ele. Pois é, cara. E aí ele tem um momento de oração e ele percebe assim, o quão é diferente a vida do lado de lá, o quanto você consegue perceber as energias, consegue captar, e nós aqui ainda não, né? Nós aqui a gente precisa falar para se comunicar. Mal a gente consegue observar o outro, as reações do outro, a necessidade do outro. É aí que ele percebe que aquela catedral, ela foi construída, né, por seres muito elevados. De escola, exatamente. Exatamente. Muito legal. Massa, muito bom. Bate aqui. Quase que você bateu minha mão. Sai pra lá, coronavírus. Não pode. Muito bem. Então, Thiago, vamos dar agora continuidade ao nosso programa de reforma íntima, né? Vamos falar agora do diário de bordo. E como a nossa meta semanal falou sobre a obediência, então eu acho que seria justo a gente colocar a nossa autoavaliação falando da obediência também, né? E a obediência, ela é uma lei divina que abrange a existência das criaturas. Sendo cristãs, dá-nos força por saber escolher o que se quer, recusando com tranquilidade o que não nos convém, sem violência ou desdém. Os nossos pais se dispuseram a nos ajudar, o que fazem com os recursos que o Senhor lhes deu, porque lhes negamos a gratidão. No amanhã, por vezes, seremos pais e esperaremos dos filhos, caso tenhamos a obediência e o amor. Então, às vezes, quando jovens, a gente esquece que no futuro nós estaremos na situação de pais e que a gente espera também que os nossos filhos nos obedeçam. Então, fazendo o exercício, a gente tem que pintar os frutos, né? Caso a gente tenha dado os bons frutos durante a semana. E aí ele coloca o primeiro: sendo obediente, ganharei a confiança dos meus familiares, pois saberão que podem confiar em mim. E o segundo: estudando, aproveito a oportunidade que a minha família dá de estudar e futuramente serei um bom profissional. E assim nós vamos exercendo a nossa obediência. Beleza, então acabamos o programa da Reforma Íntima. Já acabou nada, tá doido? Claro que não. O que tá faltando? Tem que avaliar a meta. É mesmo? A gente não pode deixar de avaliar a meta. A meta da semana, você conseguiu bater a meta? Eu, com certeza. Pois é, eu bati a meta também. A meta era para exercer a obediência. É isso mesmo. Quem conseguiu exercer a obediência? Faz o seguinte, ó. Quem conseguiu exercer a obediência, deixa nos comentários. E vale ponto, lembra? Com certeza. Então, vale ponto, vale a pontuação para premiação de cinema. Não pode esquecer. Então, Marina, você bota aí na tela aí quantos pontos vale, certo? Isso. Ó, comenta aqui embaixo do vídeo. Mas pode comentar também nos grupos de WhatsApp, diretamente com o seu instrutor. Exatamente. Tem que exercer a obediência e comentar e provar. Exatamente. Senão não vale o ponto, certo? Não vale. Então tá bom, gente. Não pode esquecer de que curte aí. A gente sempre quis falar isso. Curte aí. E marca o sininho pra... Como é que é, Zé? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Exatamente. Por quê? Hoje é que dia? Quarta-feira. Quarta-feira. Porque domingo vai tocar de novo.